dando os primeiros reajustes, né? Que muitos são de ser reajustados. Amados, eu voltei. Não sei, voltei. Creio para agradar a Deus e para agradar a poucos humanos, como eu sou humano também. E também desagradar a maioria dos humanos. Por que eu rio? Porque é verdade. Aqui eu sou o pastor Daniel, resido aqui na região de Campinas. Esse programa é novo, esses programas são novos, o qual estamos colocando no YouTube, né? Estamos tentando, pela permissão de Deus. Só de Deus? Não, dos homens também. Porque Deus não vai enviar um pacote de dinheiro do céu para dar para o homem. Ah, Deus me deu. Deus não vai dar um carro novo do céu e jogar lá no chão lá, porque se jogar no chão, e se ele fizer plim-plim, eu não acredito em magia, eu acredito no que ele faz, no que ele entrega. Aí não é magia, é verdade, puro. Se eu dizer, aqui é teu, pronto, levanta e anda. Esse carro é teu. Eu estou falando nos bens materiais, em bem materialismo, né? Coisa que eu não prego materialismo. É raro, raro. Mas em todas as pregações tem que entrar o materialismo, a espiritualidade, tem que entrar a palavra da verdade, que é o nosso canal Palavra da Verdade, e também pregoar também a salvação, que é mais importante, de Cristo, e o arrependimento dos pecados. Isto é o mais importante. Que adianta falar tudo e não falar da salvação que veio por Cristo Jesus, enviado por Deus, não é verdade? Se a palavra... Olha, quando eu digo que a palavra é polêmica, é um pouco dura, é dura para aquele que não quer receber. E é dura para aqueles também que não querem receber, querem fazer da maneira que eles querem. Então a palavra se torna dura, porque eu vou pregar a própria palavra. Não existe outro livro tão real como a palavra de Deus. Eu estou falando um pouco alto, porque eu tenho que comprar também um microfoninho, para que eu não possa gritar tanto, não incomodar minha esposa, né, que está no quarto, não incomodar também os vizinhos, né? Por isso que eu gosto de fazer meu trabalho na igreja, na secretaria da igreja. Mas no momento estou com a igreja parada, por não ter, olha que tanto é, por não ter alguém que possa tomar conta dela. Deus tinha a grande obra aqui na terra, e tem ainda, e vai ser realizada. Muitos sinais já se cumpriram, e muitos vão se cumprir. Muitas obras já foram realizadas, e muitas vão ser realizadas. Mas tem que ter alguém para realizar essas obras. Porque se Deus se materializar, que ninguém pode ver ele, aí vai destruir a terra. Se ele enviar o seu anjo, não podemos... Aí, se o Senhor permite, pode até permitir nós olharmos no seu anjo, na sua face, se nós aguentarmos com a nossa fragilidade, entendeu? E nos entregar aquilo que o Eterno quer. Mas nós estamos vivendo na graça. A graça, eu sempre falo que é um favor não merecido, que eu não sou digno, nem você. Agora, no tempo antigo, que é o tempo da lei, o Senhor se materializava enviando um anjo dele. Um anjo mais forte. Tem uma hierarquia de anjo, querubim, com 4 asas, tem serafins com 6 asas, tem arcanjos, que esses aí são os guardadores que ficou no lugar de Satanás, no lugar de Lúcifer.
Entendeu? E esses outros para guardarem de 6 asas e de 4 asas para guardar o reinado do Mestre, do Eterno. E para também trazer as nossas bênçãos. Mas não tem milhões e milhões de anjos lá? Tem. Mas cada anjo tem uma hierarquia. Tem um anjo de Deus, que ele não vai lutar contra um querubim de Satanás. Vai travar a luta e ele vai vencer, mas vai demorar muito tempo. Você pode ver em Daniel. Daniel foi 21 semanas para receber a bênção. Mas na hora que Daniel começou a orar, o Eterno já tinha enviado um anjo. Mas o anjo não pôde ultrapassar as nuvens negras que estão, não é em cima dessas nuvens, não, é no universo, muito além dessas nuvens. Eles não deixaram. Então, já que não deixou, o Senhor enviou um arcanjo. E o arcanjo, quando veio, saiu arrebentando tudo, rasgando tudo, cortando a espada, tudo que é demônio, e todo mundo correndo, e todo mundo gritando, e todo que é demônio gritando e fugindo para o inferno. Na mesma hora ele trouxe a palavra, mas passou-se 21 dias para que Daniel recebesse a sua bênção. Mas na primeira hora, Daniel, meu xará, viu? Daniel. Olha bem, mas na primeira hora que Daniel começou a orar ao Eterno, no seu quarto, com sinceridade, o Senhor já tinha enviado um anjo. E o Senhor sabia que potestades e potestade, milhões de anjos caídos iriam querer impedir. Então o Senhor disse assim, vem tu, e vou mandar um bem fraquinho. Mandar Miguel. Vou mandar Miguel. Ou então Gabriel. Pronto. Já desceu depois de 20 dias que o arcanjo estava pelejando. E ele não estava tendo êxito contra as nuvens diabólicas, porque eles têm poder. Não brinque com o diabo que ele não tem poder, que ele tem poder. O que ele tinha como querubim, ele continua sendo um querubim. Como tinha como anjo, continua sendo como anjo. Os servos deles, os subordinados dele. Agora, sendo no mal, na parte mal. Mas na parte mal, o Senhor é mais mal do que ele ainda. O Senhor tem todo o poder no bem e no mal. O Senhor não destrói a terra no segundo porque não quer. Você pode ver que o Senhor não destrói a terra no segundo porque não quer. Assim ele teria destruído a terra por meio de Noé, Sem, Cão e Jafé e suas filhas. Mas ele não fez isso. Ele fez o homem para que tenha vida e vida com abundância. Para ocupar o lugar de Lúcifer, que andava em brasas fumegantes, brasa de fogo, e se inchou tanto, se orgulhou tanto, se cresceu tanto, que quis ser igual a Deus. Nunca ninguém pode ser igual a Deus. E ele quis ser igual a Deus. Ainda bem que ele não quis ser mais do que Deus, viu? Ele disse, farei o meu trono ao lado norte e serei igual ao Altíssimo, que está ao lado sul. Mas Deus falou, não permito ninguém ser igual a mim. Ninguém tem autoridade nem poder. Tu foste criado por mim. E era um dos anjos mais adorados. Anjos. Pelos anjos lá. Porque o Todo-Poderoso é o mais adorado de todos. E quando ele começou a mudar o seu coração para o mal,
O Senhor já olhou para ele e falou: já estás querendo rebeliar contra mim, já estás pecando contra mim, e aqui no céu não fica pecado, nem entra pecado. E tu é quem estás trazendo pecado. Aí foi que ele veio se levantar esse dragão, ao Senhor jogou da terra, do céu à terra. Vocês entenderam, amigo? Uma hora nós vamos entrar nessa palavra. E aqui vou entrar numa palavra muito polêmica. E tem outra palavra também, que é o dízimo, que é muito polêmico. Que eu já falei uma vez e quero explicar bem mastigado. Você não vê uma cabra? Eu não sou do norte, sou do norte, mas não sou do sertão, não sou do nordeste, não sou do interior. Sou nascido e criado na cidade de Recife. Mas quando eu casei com minha esposa, era do sertão, então eu vim conhecer o sertão. Casei lá, fiquei 1 ano. E eu estive observando que os bodes, as cabras, elas comem o dia todo. Aí de noite eu passei perto do curral lá, que eu tinha até medo de andar à noite, e eu via só treco, impressionante. Ela joga a comida para fora e fica remoendo à noite. Eles ficam remoendo à noite. Aquela comida que comeu, deliciosa. Mesmo assim, eu estou fazendo uma simbologia. O Senhor trouxe o anjo e disse: agora desce tu, Miguel. Só tu, só um. Ô tu, Gabriel, desce tu. Os querubins ficam aqui, os serafim ficam aqui guardando o meu reino, aqui guardando a minha santidade. E desce só tu. Para ele saber, ou ele está esquecendo quem é o Eterno, quem o criou. Em questão de minutos, o anjo rasgou. Deve ter matado a muitos. Já deve ter lançado no inferno a muitos. E aqueles que viram que era o anjo de Deus que veio em nome de Deus, correu, fugiu, e o arcanjo trouxe a bênção para Daniel. Amém? Ninguém pode com Deus, E a mentira não prevalece diante do Eterno. Não adianta, meu amado. Você querer passar... O advogado, ele pega aquela pasta daquele criminoso, que ele ganha para isso, para defender aquela pessoa. Por isso que muitos advogados, ele rejeita aquela causa. Rejeita porque ele está vendo que é muita mentira que ele vai ter que fazer, ou muito argumento que ele vai ter que colocar, e vai perder aquela causa. E o advogado, muitas vezes, eles não pegam aquela causa. Não pegam. Sabe por quê? Porque ele sabe que é causa perdida. Com que ele vai entrar com aquilo? As causas que eles ganham são causas que eles sabem que pode entrar e pode sair, e é causa meio a meio que eu digo que do lado bem e do lado mal, que ele pode montar uma defesa em cima. Eles entram nessas causas, mas na causa que ele está vendo que está perdida, nem adianta que ele vai só comer o seu dinheiro. E muitos têm advogados sinceros ainda. Muitos advogados sinceros. Apesar que se eu tivesse tempo de estudar, agora já estou velho, estudaria para o bacharelado, para fazer o bacharel, e eu não escolheria a profissão ou bacharelado de advogado. Porque eu vou ter que mentir muito. Vou ter que mentir muito para ganhar essa causa. Ou vou ter que fazer um grande argumento, porque eu, pegando essa causa, eu sei o que vou ganhar, porque eu tenho um argumento para ganhar essa causa. Tem ênfase, tem espaço para ganhar essa causa. Mas se eu estou vendo que não tem, não adianta eu pegar essa causa para perder tempo e perder o meu trabalho. Não adianta. Porque ele só ganha se ganhar a causa. Sim, vamos voltar.
Aí Daniel recebeu a sua bênção, mas depois de 21 dias. Mas no primeiro dia que Daniel, o meu xará, começou a orar, dobrou o joelho, o Senhor já tinha enviado o seu anjo. Alguém pode dizer assim, mas Daniel ficou 21 dias? Por isso que fazem campanha dos 21 dias de Daniel. Esse 21 dias foi permissão de Deus. Foi programado por Deus. 21 dias de Daniel. 21 dias, então, cada um dia, R$21. Ou cada semana, R$21. Vou fazer essa campanha, viu? Fazer essa campanha. Se o Senhor permitir, se eu estiver vivo. O Senhor permite. O Senhor deixou livre-arbítrio. Muitas coisas o Senhor permite. Faz essa campanha de 21 dias, porque cada semana é R$21. Se eu tiver com 40 pessoas, 50, pensa bem, 10 já vai dar 21, já vai dar 210, 20 220, né? 10 vai dar 210, 20 vai dar 440, aí 30 já vai dar 660. Ô, rapaz! Ô, que bom! Não sou muito fazer campanha, não. Não sou muito fazer campanha, não. E eu não faço esses tipos de campanhas de Salmo 91, ó, mais pesado, Salmo 91, hein? Não, tem o Salmo 93, o Salmo 93, tem o Salmo 105, tem muito Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde vem meu socorro, né? Salmo 51, que ninguém quer fazer essa campanha, né? Que é o sofrimento de Jesus. Ninguém quer fazer essa campanha. Ninguém quer... Olha, dificilmente você vê um pregador chegar na igreja e mencionar e entrar no Salmo 53. Por quê? É o sofrimento do mestre. É para onde nós temos que correr. É para onde nós temos que nos esconder, nos amparar. É no mestre. E quem é o mestre? Jesus. E ali só vem sofrimento. Só vem sofrimento. Dizendo porque ele veio. Dizendo que ele era muito lindo. Dizendo também que ele era muito maravilhoso. Todas as mulheres queriam ele. Salmo 53, dizendo que ele passou por mordomia aqui na terra, só pisando em ouros, por isso que as mulheres corriam atrás dele. Dizendo também que ele viveu em regalia por causa dos nossos pecados, por causa do nosso sofrimento, ele ficou em regalia. Oh, Jesus tinha uma vida muito boa aqui na terra. Jesus tinha uma vida boa aqui na terra, meu querido. O que traziam para ele andar, que naquele tempo não tinha carros, não era tão sofisticado, né? E tinha carros também puxados a cavalos, mas os cavalos era tudo 4 de milha, ou então manga larga. E a carroça era banhada de ouro. E muitas pessoas o guardando depois dos apóstolos, muitos soldados, tudo de capacete de ouro e lança de ouro, para guardar Jesus, que não poderia ser tocado. Está ouvindo a verdade? Ah, pois isso é mentira que eu estou falando. Leia o Isaías 53 e você vai ver o sofrimento do mestre. Ele não era um Brad Pitt, como se diz, que é um homem bonito, sim, aparência, né? Tem muitos homens bonitos aqui na face da terra, que nós somos a imagem e semelhança, a imagem de Cristo, nós somos bonitos. Tem uns mais, né? Mas assim mesmo tem sua tampa da panela que dá certinha para ele. Mas nós somos bonitos. Nós temos raciocínio. E um animal não tem.
Nós fazemos o mal quando queremos. O bem e o mal aqui está no meu coração e na minha mente. Jogado no coração, que é a caixinha preta do avião que eu falei, a caixinha preta do homem é o coração, e joga para a mente. Na mente eu executo o que eu quiser. Se vou morrer ou não, se vou roubar ou não, se for querer ser uma mulher, mudar eu para... agora eu estou com vontade de ser mulher, pronto, vou querer ser mulher. Não estou discriminando ninguém. Eu estou dizendo que vem do meu coração para a minha mente, eu posso fazer o que quero. E o Senhor permite, mas naquele dia cada um dará conta de si mesmo. No Salmo 53, para te falar a verdade, que o tema da live é palavras da verdade. Eu estou falando isso, brincando com vocês. E muitos acreditam que é verdade. Jesus não era bonito fisicamente. A beleza de Jesus era interna, por dentro, que eu visse aqueles olhos lindos. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Por quê? Não era por causa da beleza dos atores, desses cantores bonitos, que pintam Jesus aí, muitos quadros bonitos. Não, Jesus era nazareno, Jesus era de Nazaré, uma terra seca, uma terra que o sol queimava muito, era uma beira de praia. Nascido em Belém de Judá. Jesus não tinha beleza. Para quê? Você vai ver embaixo em Isaías. Para que nenhuma mulher o desejasse. E se alguma mulher o desejasse, estava perdendo tempo, porque ele não tinha desejo para essas coisas. Ele veio para fazer, o desejo que ele tinha era fazer a vontade do mestre. Ele não andava com carruagem de ouro. Ele não andava com cavalos, quarto de milha, cavalo de sangue puro, não. Ele andava era em cima de uma jumenta. E eu ia ter um carrinho novo, velho, mais ou menos, para andar, né? Que maravilha! E você tem, por que você reclama ainda? Se eu vou daqui para a casa das minhas filhas em Santo André, São Bernardo, se eu vou daqui para o Nordeste, vou e volto, o senhor me guiando. E por que você reclama daquilo que você tem? O mestre levou, foi uma coroa de espinho. Mas não foi espinho de ouro, não. Foi espinho de cravo que o sangue descia. E as chicotadas dele foram 40 chicotadas. Cada chicotada, na ponta do chicote, tinha o quê? Uma pontinha de osso, e era uma pontinha de osso bem afiada. Porque naquele tempo ainda não tinha o ferro. Começou a surgir o bronze. Uma pontinha de osso bem afiada. Quando batia, batia com muita força, cortava que aparecia até as costelas. Mas foi por você. E foi por mim. Quem está me ligando nesse momento? Não posso atender agora no momento. Depois você me liga. Você entendeu? Eu digo que não é moleza, não é moleza. E por que você quer moleza agora? Por isso que eu digo, quando um obreiro chega na igreja, eu já digo, meu amado, é que eu fui isso, passei tanto tempo disso, vim de uma igreja grande, a igreja me humilhou lá, o pastor me humilhou. Acontece. Tem muitos que querem ser muito grande e não são. Grande é Jesus. Eu vou colocar mais para trás para que eu possa falar mais alto, porque eu tenho que comprar um microfonezinho, porque senão fica abaixo, eu já percebi, na televisão fica abaixo minhas lives. Ontem eu fiz uma live para o Facebook. Olha bem, meu amado.
Eu estou aqui para te falar a verdade. Se é para falar mentira, eu vou falar mentira aqui, eu creio que o meu YouTube vai dar mais de 500 visualizações. Mas é a verdade. Na verdade, muitos estão com os ouvidos tampados para não ouvir a verdade. Não é cera, não. O Senhor mesmo tapou os seus ouvidos para que não ouça a verdade. E a verdade não vem entrar nele e ele vem a ser salvo. Que tem muitos que foram nascidos para a perdição mesmo. Assim Judas não foi. Judas estava com Jesus. Quem é que está me pedindo aqui? Não sei. Parece que não era coisa muito boa para mim, não. Eu estou conversando. Mas amém por isso. Amém por isso. Como aquele mártir, João Batista, foi degolado a cabeça, mas falou, toma vergonha, mulher. Tu vem pedir para eu tirar essa mentira? Toma vergonha, mulher. Vem pedir para eu tirar essa verdade? Tu és casado com Filipe, sai com teu irmão, Herói, com teu irmão ainda. Tu trai teu irmão tu trai o teu irmão. Quem é? Maria Ribamar. Maria Ribamar apareceu aqui. Oi, Maria. Deus te abençoe, Maria. Tu trai o teu irmão com tu trai o teu marido com o teu próprio irmão. E tu queres que eu diga que é mentira? Mas tu pode ser livrado da prisão. Porque se minha filha não dançar, meu marido vai te soltar. Ele disse, não, eu vim para isso. Não vou negar aquele o qual eu vim abrir o caminho para ele. Eu sou o precursor, vim abrir o caminho para o mestre. E não vou negar minha salvação por causa de você. Porque João Batista, ele era um anjo de Deus. Eu coloco João Batista como um anjo de Deus, que foi nascido de uma mulher já velhinha. Seu marido não tinha mais prazeres de homens, é bem velhinho. Quase 90 anos, Zacarias ficou até mudo. Ele não acreditou quando o anjo falou. 90 e poucos anos. E sua mulher com quase 90, que nem Sara e Abraão. E nasceu João Batista, o primo de Jesus. Primo de Jesus. Então, vamos voltar à palavra? Vamos botar a palavra? Segura aí que eu seguro de cá. Segura aí que eu seguro de cá. Esse pastor vai levar uma cacetada aí que daqui a pouco vai desviar. Meu amado, eu posso até desviar agora ou depois, se o Senhor assim o permitir. Davi foi o homem que andava mais com Deus, o homem que era segundo o coração de Deus. Chegou a cair, mas eu não quero chegar a cair. Não sou Davi também. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Eu não sou segundo o coração de Deus. Eu faço a vontade do Eterno. Espero que ele esteja se agradando de mim. E nesse negócio eu estou começando a aprender agora a falar. Você vê? Sou novo de evangélico. Estou aprendendo a gatinhar. Que nem os meus netos, usando fralda, tomando leite. Estou com 42 anos de evangelho. Mas não quer dizer que é salvação, não. Não quer dizer que é sabedoria, não. Mas é um pouco demais de bagagem. Já passei por tantas coisas. Se vocês soubessem o meu testemunho, mas não vou contar hoje. Deixa para outro dia. Eu não gosto muito de contar testemunho, não. Mas ainda vou contar meu testemunho diante, aleluia, na live. Eu vim aqui nessa tarde. Falta 7 minutos para as 15 horas aqui no Brasil. No horário de Brasília, né? Se estou me vendo em outros países, eu não sei o horário que você está me vendo lá. Aí no Brasil são 14 horas e 43 minutos.
Falta 12 minutos para as 15 horas. Primeiramente, eu quero perdoar aos irmãos que estão assistindo. Eu agradeço os irmãos que estão assistindo a live. Eu toda manhã e toda noite eu abro para ver. Não é só para ver a live, não. Para ver os irmãos também. E as brigas dentro das igrejas, as contendas, as desuniões, as dissensões. Mas estou aqui para falar a verdade, o amor de Cristo e a pura verdade. Não estou aqui para contender com ninguém. E se você quiser contender comigo, você só passa o versículo que eu te mostro na Bíblia onde é que está. Não sou de contenda. Faço como Paulo, não sou contencioso. Também não estou agravando ninguém, literalmente agravando ninguém, pessoalmente, por nome. Olhe bem, eu peço aos irmãos perdão por essa live que está sendo bem assistida. Tem 2 erros gramáticos. 2 erros gramáticos que eu errei, não foi só uma vez. Errei muitas vezes. Umas 4 ou 5 vezes. E eu peço perdão para os irmãos. Eu peço perdão porque eu falei nessa live passada, eu falei sobre a bênção de Jacó e a perseguição de Esaú. E quem o mandou para a casa de Harã? Harã é onde Jacó foi, que teve o um encontro com os anjos, quando estava deitado na pedra, viu uma escada subindo e descendo, eram os anjos do Senhor. Ele acordou, ergueu o altar, colocou a pedra e ali colocou óleo e falou: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. E aquele lugar antes era chamado Luz, e depois foi chamado Betel. Mas toda vez que eu passar por aqui, eu vou deixar a minha contribuição. Não, ele disse meu dízimo. E naquele tempo não existia dízimo ainda. Mas ele fez um propósito com Deus. Quem faz o propósito com Deus, cumpra o propósito. É melhor você fazer, você não fazer o propósito, do que você fazer um propósito com Deus e não o cumprir. Se você fez o propósito com Deus, cumpra. Agora você não vai fazer um propósito, olha bem, de tirar a feira da sua casa, o leite do seu filho, o dinheiro do aluguel, para fazer um propósito com Deus. Nessa fé, em muitas fé aí, que eu tenho fé de conseguir, não conseguir, e depois o pastor dizer para você assim: é porque você não teve fé. Não faça voto de tolo. Não faça. Teve um aí, Gerto, feito um voto de tolo. Eu sei o que aconteceu com ele quando ele ganhou a guerra. Jetro? Não é Jetro, não. É outro. Depois eu leio e falo para vocês. É outra leitura. Também não vou gravar 66 livros na mente, né? Que não tem condições. Olha bem, estou pedindo perdão pela palavra que eu falei errado. Eu falei que Rebeca era a mulher o qual Isaac mandou ele ir lá encontrar. E não era. Rebeca era mãe de Esaú e a mãe de Jacó. Rebeca era a esposa de Isaac. Os irmãos estão compreendendo? Se você olhar bem na outra live, você pode ouvir ela e entrou aqui, saiu aqui, você vai dizer assim: o irmão pregou uma palavra. Não, mas você pode ver que a palavra, analise bem, a palavra foi trocada. Eu disse Rebeca, aqui Jacó encontrou, mas não era. Jacó encontrou a Raquel, que era pastora de ovelha. E a Rebeca era mãe dele e de Esaú. Esaú foi seu filho primeiro que queria matar ele. Por isso que teve essa perseguição. E Rebeca era a esposa de Isaac. Amém? Já está concluído, né? Já está explicado.
Agora vamos orar ao Senhor. Bonito dia aqui nas regiões de Campinas, DDD 19. Um clima tropical. Se estivesse chovendo também, nós fazíamos essa live com a permissão do Senhor. Se tivesse sol rachando, nós fazíamos essa live. Porque vocês estão ouvindo um pouco de barulho, né? Porque o ventilador está ligado para a parede, para o vento vir de tabela para mim. Porque se eu colocar ele de frente de mim, eu tenho algo que posso colocar em cima da Bíblia e segurar o versículo, mas faz muito barulho. Vai interromper vocês. Então vamos orar ao Senhor? Agradecer ao Senhor. Você já agradeceu a Deus por essa noite que você teve? Por essa noite o qual você acordou? E por esse espírito que está em você, por esse ar que você está respirando, que não é seu, nada é nosso, é do eterno. Os chineses, japoneses e chineses, não vai chamar um chinês de japonês não, que ele vai querer brigar com você, viu? Nem o japonês de chinês, porque senão a briga é feia, viu? Semana passada em São Bernardo, eu fui comprar uma coisinha ali, que eu comprei uma antena, e falei, sayonara. Esperei ela falar arigato. Ela falou, não japonês, chinês. Quer dizer que eles não se dão um com o outro, né? Sempre estão em pé de guerra. Mas olhe bem. Então, meus queridos amados irmãos, vamos orar ao Eterno, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu, o nosso irmão Lázaro, né? Tudo que eu tenho, eu não tenho nada, foi Deus que me deu, Deus que nos deu. Dormi e acordei, porque o Senhor esteve comigo no dormir e no acordar também o Senhor está comigo até agora, e com minha esposa e com meus filhos, porque Ele tem enviado o seu anjo para guardar o nosso lar em suas mãos. O salmista assim deixou bem claro, inspirado pelo Espírito do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu tenho, não é um hábito, uma mania, é a coisa certa, de sempre começar pela oração sacerdotal, que é o que o Senhor nos ensinou, né? Pai, ensina-nos a orar. Os discípulos perguntaram, os apóstolos, e Jesus começou. Então eu vou vos ensinar a orar. Vamos lá? Eu aprendi com o mestre, aprendi com os apóstolos, aprendi com os discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, às nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória é para todo o sempre. Senhor, meu Deus e Pai, estou aqui te agradecendo, porque só sabemos pedir. Te agradecendo, meu Pai, por uma noite que o Senhor tem me dado para minha esposa, para mim, para minha esposa, para meus parentes, para os meus filhos, todos eles, para todos, para minhas filhas. O Senhor tem nos dado mais uma noite. Senhor, guarda-nos em tuas mãos. Dá-nos um dia de paz. Dá-nos um dia de livramento, Pai Santo. Que os teus anjos, eu não vou pedir para enviar, porque eu sei que teu anjo está ao nosso redor, nos livrando de todos os mal. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Agora eu vou te pedir, Senhor. Senhor, perdoa as minhas falhas, que são inúmeras. Perdoa meus pecados, que são constantes, meu pecado, cada dia, cada segundo. Perdoa meus pecados e minhas falhas. Perdoa os pecados da minha esposa, as suas falhas. Perdoa os pecados das minhas filhas, dos meus filhos e suas falhas. Perdoa os pecados da família da minha esposa. Perdoa suas falhas. Perdoa, meu Pai, a Maria, que agora apareceu aqui na live. Maria, minha cunhada. Perdoa, meu Pai,
Dá-lhe sabedoria e me dá sabedoria também. Perdoa suas falhas e seus pecados. Senhor, meu Deus e Pai, perdoa, meu Pai, toda a nossa família, porque se eu falar, irei ficar aqui 2 horas falando sobre nossas famílias. Senhor, meu Deus e Pai, e perdoa-nos, meu Pai. E eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Pelas bênçãos, muito ou pouco, mas o Senhor tem multiplicado. Até aqui nos ajudou o Senhor, em 1 Samuel, né? 7:12. Senhor, guarda-nos em tua presença e fica conosco e nos perdoa. Senhor, meu Deus e Pai, livra-nos do mal e guarda todo esse que vai ouvir essas lives e abençoa, meu Pai. Junta esse casamento que está, meu Pai, em dissensão, em separação. Não precisa rosa ungida, não precisa travesseiro ungido, não precisa vassoura ungida, não precisa carregar a cruz nas costas, não precisa entrar na fogueira santa, não precisa entrar no sal grosso, não precisa nada disso. Jesus é tudo. Ele disse, tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é modo de fazer o quê? De enganar os teus servos. Senhor, abre os olhos dos teus servos e mostra-lhes a verdade. A verdade que é a tua palavra. São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. O caminho é Ele. Disse-lhe ele, em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, guarda todo o teu povo em tuas mãos, e aqueles que hão de vir, aqueles que nesse momento estão com câncer em cima de uma cama, estão nesse momento com a doença que diz assim, incurável para a medicina sofisticada, moderna. E o médico diz assim, com toda a sua sabedoria que o Senhor tem dado, eu vou desligar o aparelho, porque não tem mais jeito, mas ele vai desligar o aparelho, mas o Senhor vai ligar o aparelho espiritual, 1000 vezes, milhões de vezes melhor do que esse, e vai estar com o pulmão novo, vai estar são, sentado numa cama, e todos que estão ali vão dizer, é milagre de Deus, e o médico dizer, a medicina não deu jeito, é milagre do Senhor, e muitos irão aceitar o teu Filho Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Nos perdoa, nos abençoa e fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se pelos vales eu, peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo alcançar, irei ao meu Jesus, para onde ele for, caminhando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, contigo, ai, eu irei. Tem gente aí passando uma prova, eu tenho a minha prova. Eu não chamo você para trocar a sua prova pela minha, porque Deus não faz breganha de provas. Olhe bem, muitas vezes você diz assim, estou sozinho, os irmãos me abandonaram, minha família não me compreende, estou sozinho, porque eu tive um sonho, olhei para trás, caminhando na beira de uma praia, e só tinha 2 passos andando, 2 passos, estava eu andando, e os 2 passos eram meus 2 passos que estava na areia da praia. Eu digo, meu querido, você se enganou.
Ninguém, todo mundo pode te abandonar, mas Jesus não te abandonou. Esses 2 passos que estás vendo, caminhando à beira da praia, esse espaço não é teu. Estou me alegando na presença de Deus, quem está me ligando. Sim. Olhe bem, nesses passos não é teu. Você não percebeu ainda o mistério? Esses passos é de Cristo. Ele está te levando no colo. Ele está te trazendo no braço. E ele está dizendo, nada vai te acontecer. Porque esses passos na areia não é teu. Esses passos na areia é meu. Porque eu estou te carregando para te dar a vitória. Amém? Meus amados, pastor Daniel, pastor não é um nome. Toda vez eu falo. Mas me conhece mais pelo pastor Daniel, né? Costume. 22 anos de pastor, estou pastoreando e aprendendo ainda. E quase 22 anos de pastor. Presbítero, evangelista, essas coisas. Isso aí não leva ninguém ao céu. Isso aí lhe dá mais sabedoria e mais calo nas costas para você aprender a servir a Deus e compreender o seu irmão. É por isso que eu sou um pouco duro? Não, é a palavra. Eu falo para você não cair no abismo. Para você não cair no buraco e não dizer naquele dia que ninguém te avisou. Amém, meus amados? E aqui, como eu estava falando, que da hora que eu tenho um esquecimentozinho, mas é repentino, mas volta logo. O Senhor já está me dando a vitória. Aqui, meus queridos, olhe bem. Não adianta eu pregar para você a mentira. Por isso que o programa é Palavras da Verdade. Agora eu vou pedir para você um favor. Se você sentir que a palavra eu sei que vai ser... Olha, tem muitas carapuças aqui. A primeira é a minha, que eu falo. Para minha cabeça. Que sirva de exemplo para mim. Mas eu vou lhe falar uma verdade. Se você quiser mudar de live, pode mudar para outro canal. Se você não quer ouvir a verdade, então mude. Quer ouvir a mentira? Jesus te ama, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te dar... Meu amado, isso aí é coisas. Não vos preocupeis com o que comer, nem com o que vestir, nem com o que morar, não. Essas coisas não. Jesus Cristo, Ele conhece o teu coração. Amém, amém. E Ele te entregará na hora certa, porque até aqui, 7:12, né, de Samuel, o Senhor tem me ajudado. Não precisa estar clamando no ouvido dele direto, porque ele não é surdo. Ele conhece o meu clamor do meu coração. E quando eu clamo ao Senhor, eu não clamo gritando. Só se eu estiver cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz como ele quer, que eu sou pentecostal também. Mas não sai batendo na cara de ninguém, nem quebrando cadeira. E nem pegando na mão das mulheres dos outros, de irmãs lá, para rodar dentro da igreja, não. Que eu não estou noutra religião, que eu não quero falar nem o nome. O Espírito Santo é educado, ele tem respeito e ele sabe trabalhar. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Crente que anda rodando, que caindo pelo meio do chão aí, só quando ele cai manifestado com espírito maligno. Nosso dever é ir lá pedir um obreiro para não deixar machucar e chegar lá a repreender aquele espírito. Porque o pastor, o bispo, o presbítero, o pastor, apóstolo, que chama gente
naquela multidão para machucar a pessoa e está perguntando quem é tu, quem é tu, quem é tu, que demônio eu não quero saber, tudo é mentiroso e tudo são demônio. É repreender em nome de Jesus e pronto. Para não machucar a carne. Já vi gente puxando cabelos de mulheres aí, que eu disse, ô meu querido, fosse na minha mulher, tu não fazia isso não, viu? E nas minhas filhas, não fazia não. A autoridade do crente, que está cheio da unção, repreende só no falar de longe. Amém? Se não tenha, busca, que o Senhor tem azeite para te dar. Que nem nas 10 prudente, não. Nas 5 prudente. Porque as 5 loucas não tiveram azeite na botija. Vamos ler a palavra? Que eu quero acabar cedo. Terminar cedo. Não é que eu estou correndo não, é por causa de vocês, que eu não quero incomodar vocês. Olha bem, se você quer ouvir só materialismo, tem gente que prega só materialismo. Deus vai te dar isso, vai ficar tudo aqui. Mas olha bem, se você está pregando só prosperidade, amém por isso. Então vocês procurem a igreja da prosperidade. Não venha pedir prosperidade aqui, que eu não vou pregar para você prosperidade, a não ser que o Senhor me ordene e me coloque na palavra prosperidade, ou também a revelação e a profecia, que a profecia verdadeira é a palavra de Deus. Está surgindo muitos problemas em igreja aí por causa de profecias e por causa de revelações. Então vamos usar a palavra e profetizar só aquilo o que o Senhor usar a nossa boca e o nosso coração. Amém, meus amados? Muitas profecias aí estão dando confusão. Um diz, é desse jeito, outro não é desse jeito. Se preocupa em pregar a palavra. A palavra já é profecia. E se o Senhor quiser repreender no púlpito ou na igreja alguém, ele levanta. Não um profeta, que eu digo a você que eu não tem mais profeta, mas levanta aquela pessoa ao qual o Senhor deu o dom de profecias. Porque existem muitos dons. Paulo falou 9 dons, mas tem bem mais de 9 dons, depois ele falou, né? Olhe bem, não existe mais profeta, existe dom de profecia. Não existe mais revelação, o revelador. Existe os dons de revelação, que nem o dom da palavra, o dom do louvor e sucessivamente muitos dons, né? Vamos ler aqui a palavra de Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso. Que está em São Mateus. Meu amado, acho melhor você mudar de live, viu? Se você ficar na live, já estou em 53 minutos, então vou amenizar a palavra, vou diminuir a palavra, aquilo que eu iria falar, o Senhor pode cobrar de mim, que está ardendo no meu coração. Eu vou diminuir, sabe por quê? Para não vos enfatizar muito. Em São Mateus, capítulo 19, versículo 4 em diante. Amém? Então, sobre prosperidade, o Senhor dá a quem Ele quer. O crente pode ser bilionário, trilionário, o Senhor dá a quem Ele quer. Mas que ajude seu irmão, ajude a igreja que está precisando, com sinceridade. Não ajude muitos pastores ladrões. Não estou falando o nome de nenhum, hein? Não estou citando o nome de nenhum. Não ajude pastores ladrões que estão comprando jatos, aviões e mais o que? Iates a tuas custas e mansões na praia, né? E carros importados, Porsche, Lamborghini, Ferrari e outras coisas ainda. Não, meu amado, isso é dinheiro teu. Dinheiro teu.
E você já ouviu outra pessoa falar. Não é somente eu que estou falando não, viu? E você é tão bobo, que ainda vai entregar esse dinheiro lá. Ainda vai entregar esse dinheiro lá. Não estou mandando trazer para mim, não. Eu estou falando para você aprender onde vai depositar a sua contribuição. É para ajudar pobres? É para aumentar a igreja? É para fazer o melhor dentro da igreja? É para fazer o melhor para você também? Precisar de um medicamento, um gás, né, alguma coisa? Ou saiu gente aqui e a igreja pode ter um helicópterozinho, né, e levar você urgente para ser socorrido? Ou só para o pastor estar indo para a praia e voltando com a família? E ganhando um salário de 100 mil por mês? 100 mil é pouco ainda. Isso é de 20 mil, 30 mil por mês, ou 50, é para pastores de igrejas, setorial. Para que, não, igrejas, para igrejas. Mas quando é um pastor setorial, é de 100 mil para lá o salário dele. E vem de onde? Vem das suas costas. Para onde é que vai? Pergunta para mim que eu te digo. Mas agora não. A palavra é outra. Vamos lá. São Mateus capítulo 19. Capítulo 19, versículo 4 em diante. Disse-lhes ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Quem está falando isso? A minha é melhor de compreender. Sei que minha leitura está um pouco saturada, porque eu tenho que fazer as cirurgias dos olhos, que nem vos falei, né? Espero fazer logo para a gente tocar o barco, fazer a livre, que a seara é grande, ceifeiros são poucos, irmãos. Nós só queremos receber dinheiro. Sou pago para fazer isso? Sou pago para fazer aquilo? Você já foi pago pelo sangue de Cristo Jesus. Agora, se a igreja quiser te ofertar, te ajudar em alguma coisa, amém por isso. É o amor da igreja. Mas se a igreja tiver condições, se não tiver, não explore a igreja. Porque hoje em dia, o púlpito não é mais púlpito, é palco de cantores, é palcos de pregadores, levando um cachê enorme de mais de 200 mil, levando um cachê de 80 mil, 100 mil. São os profissionais do ministério. E são profissionais. Se eu fosse querer ser profissional do ministério, muitos anos atrás, quando eu era mais novo, que eu tinha uma boa palavra, pregava melhor, tinha o dom da palavra, e tenho também ainda, mas não aperfeiçoado como era quando era mais jovem. Eu já estava de carro novo, 2 carros novos, carro na casa na praia, essas coisas, mas sai de mim, Satanás. Dizia, eu estou indo aqui a 500 quilômetros, estou pagando pedágio, estou pagando gasolina, estou gastando tanto tanque. Se você sentir, olha, eu não tenho como voltar, só nos ajude a nos recompense voltar para pagar a hospedagem e a gasolina. E isso aí era o que era feito. Ia para longe, quando voltava, eles me davam 3 vezes mais. Eu até dizia, não, pastor. A igreja precisa. Pastor, o Senhor mandou entregar. Então assim seja. Foi a vida que Deus mais me abençoou. Mas nunca cobrei nada de ninguém para pregar em lugar nenhum. E eu era bem requisitado, viu? Sim, vamos aqui. Respondeu-lhe quem? Jesus. Respondeu-lhe Jesus, capítulo 19 de São Mateus. Mateus era médico, você sabe, né? Era? Mateus era cobrador de imposto, irmão. Mateus era cobrador de imposto. Médico era Lucas. São Mateus, capítulo 4, capítulo 19, versículo 4. Diz assim, respondeu-lhe ele. Ele quem? Jesus.
Não está dizendo Jesus não, mas eu conheço a voz do meu mestre. Não leste que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Está falando isso a Jesus. Porque ele... Não, depois eu falo. No versículo 5, 19:5. E disse-lhe, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora mais na frente, no 6, esses 3 versículos. Assim já não são mais duas. Vou repetir, que eu me embaracei aqui com os olhos. Capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porque, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Amém? Moço, dá vontade de chorar, não é demagogia nem hipocrisia não, viu? O que o mestre fala que ele está alertando tanto. Mas nós temos o coração mau, não acreditamos ou não queremos fazer. A mãe diz para o filho, com tanto amor, gerou ele 9 meses na barriga, né? Gerou junto com o homem. Sem o homem, a mulher não gera. Mas ela foi que levou ele 9 meses na barriga, no estômago. No estômago não, na barriga. O estômago onde entra a comida. Depois de 9 meses, nasce aquele garoto. Ela disse, nasceu um homem. Ou nasceu uma mulher. Ou com todo carinho vai crescendo, ensinando. Mas quando chega uma fase adulta, eu já vi filho dizer assim, cale sua boca. Quem é você para falar comigo? Cale sua boca, deixa eu viver minha vida. Então, quer viver a tua vida? Pega o que é teu e vai embora. E já está crescido. Mas você pode ver, o filho pródigo não foi assim. São Lucas capítulo 15. Você vai ver ali 3 parábolas. Da sem ovelha, do dracma perdido e do filho pródigo. O filho mais novo já tinha uns 23 anos, 24 anos. Por aí. Mais novo, 22 ou 23, por aí. Ele disse, meu pai, eu quero a parte da minha fortuna que me convém. A minha parte que eu vou embora. E o pai não lhe fez nenhum mal. Talvez até discutiram. Tiveram a discussão, ou ele com o irmão, e ele achou que lá fora ele ia ter êxito. Você entendeu? Aí o pai não poderia partir aquela parte para ele, que o pai estava vivo ainda. Tem um testamento. O testamento só é dado aquela parte. Não vou atender. Não, autor, suspeito. Um instantinho só, não posso atender agora, tá, meu amado? Deus abençoe. Depois você me liga. Olha bem, você só pode abrir o testamento quando o testador morre. Como é que você pode dar a parte da pessoa se a pessoa está viva? Aí depois você morre e ele vai querer outra parte de novo. Ele foi embora. Gastou todo o seu dinheiro. Mas isso não foi num dia não, num mês não. Tem gente que pensa que foi tão rápido. Acho que passou muitos anos, que era muito dinheiro. Ele tinha muitas fazendas. Ele tinha muitos empregados. Enquanto ele tinha muito, era tapinha nas costas. Esse aqui é o meu chegado. Quem fala a palavra do mundo aí, né? Esse aqui é meu amigo. Esse aqui ninguém põe a mão nele. Põe a mão nele, eu mato e morro. E quando o dinheiro dele acabou? Ô meu amigo, vamos comer lá em casa. Vamos tomar um vinho que está lá,
que está no tambor, está no tambor, naquele, sendo curtido há mais de 15 anos, e eu estou guardando para você. Quando chega lá, mulher, esse homem aqui é um grande amigo meu. Aí, quando ele dá as costas, ele já faz para a mulher, ele tem muito. Hã? Mas não sei quantos anos ele gastou esse dinheiro. E a Bíblia fala que ele gastou com meretriz. Onde? Em boates, em cabarés. E pagava rodada para todo mundo. Ninguém paga nada, só eu. E assim continuou muitos tempos. Morando só em casarões, que ele não queria nem comprar casa. Ele morava naquele tempo, não sei se era aluguel, não sei como é que era, que funcionava naquele tempo, né? Eu não vou dizer uma coisa que eu não conheço, mas eu conheço uma coisa, que o programa chama-se Palavras da Verdade. E peço a você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu joinha para fortalecer o canal e nós ganharmos almas para Jesus. Não é dinheiro para o meu bolso, não, é almas para Jesus. E depois você me procura. Cadê aquele pastor Daniel? Sumiu? Não, você vai encontrar mais outra igreja aberta. Ou nós enviar mensageiros, missionários, para pregar em outros lugares, o qual o evangelho é mais defasado, né? Como no continente africano, né? Então, voltando para a palavra. Voltando aqui para a palavra. Quando o dinheiro dele acabou, pronto. Amigo não teve mais tapinha nas costas. Chegou na rodada lá, depois de 10 anos que ele estava gastando esse dinheiro, ou 5 anos, ou 8 anos, não sei quantos anos. Aí chegou lá, ô meu amigo. Ô rapaz, tira a mão de mim, tá sujando minha roupa. Que amigo, o quê? Paga uma rodada pra gente aí. Ó, acabou tudo. Cadê fulano de tal? Disseram que ele tem emprego para mim. Já está procurando emprego? Os amigos, já fica aí que nós vamos para outra mesa. Amigo aqui você não tem. Amigo aqui é um querendo comer o outro, engolir o outro. Você vê na política, é um querendo engolir o outro, é um querendo matar o outro, e se pudesse já tinha detonado mesmo. Tem políticos aí que tá até em comando. Tá até em comando, sabe de quê? Em quadrilhas. Mas eu falei o nome de alguém, então você não pode me processar nem dizer nada contra mim. Mas tem político aí que se odeia como o diabo odeia o inferno para onde ele vai. Meu amado, trabalho em união. E agora o ano que vem é política. Tem candidatura para presidente. Aí que a batata vai assar, não queimar. E eu estarei lá para votar, porque eu sou um cidadão brasileiro. Em quem eu votar não interessa. Se eu voto nulo, se eu vou cancelar meu voto. Só digo a você, eu não te... Como é que se diz? Eu não te aconselho votar em quem eu mandar, porque eu não estou mandando votar. Eu mesmo vou votar, não sei em quem vou votar, quer dizer então que você vai votar naquilo que você não sabe também. Então você vota em quem você quiser, porque política não se mistura com igreja. Onde eu estiver com uma igreja, que o Senhor colocar em minhas mãos novamente, depois dessa cirurgia, não coloco político em púlpito. Púlpito não é palco. Púlpito é lugar de mencionar a palavra de Deus. Político tem que ficar lá embaixo. Ele não é melhor do que os outros. E nem vou dar honra para ele. Quando acabar o culto, que fizer, não na porta da igreja, mas quando fizer o quarteirão, aí ele pode juntar a rodinha
dos irmãos lá, se quiser fazer, e dá é santinho, né? Dá os papelzinhos santinhos aí, pedindo para votar nele, mas na igreja eu não aceito, nem na porta da igreja. Política não se mistura com a igreja. Jesus não era político. Jesus era, sim, o Salvador do mundo. Esperaram Jesus como político, mas ele veio e disse: não sou político, eu sou o Filho de Deus e vim pregar para vocês a salvação. E em primeiro lugar a Israel. Mas Israel rejeitou e nós agarramos. Sabe quem é Israel? Não, nós agarramos Jesus, seguramos ele pelos pés, que nem aquela mulher do fluxo de sangue, que no capítulo 9, 13 em diante, ela segurou Jesus e disse: se eu tocar mesmo na veste dele, serei curada. Faça isso. Político promete, mas não cumpre. Jesus não promete, mas se ele prometer, ele cumpre. Jesus, nem prometendo, ele cumpre. Nem prometendo, ele faz ainda, porque ele conhece o teu coração, conhece a tua sinceridade e conhece a tua convivência com ele, e grande obra ele tem para realizar na sua vida. E por que você saiu dos caminhos do Senhor? E por que você está comendo as bolotas aí dos porcos aí fora? Grande obra o Senhor tem na sua vida. E você deixou os caminhos do Senhor para comer bolota de Satanás, que nem cão, comendo o próprio vômito, e o diabo pisando em você? Faça como o filho pródigo. Volte para casa, que o pai te aceita, de braços abertos. O pai te aceita de braços abertos. E tem mais uma coisa, e ele põe mais uma coisa que ele não poderia fazer com ninguém, que o outro ficou com ciúme, mais velho. Falou: estou tanto tempo contigo, meu pai, o senhor nunca fez isso comigo, nunca matou um bezerro gordo, bem cevado, e para ele aí, que tantos anos que está fora aí, gastou teu dinheiro todo, e está fazendo isso. E tem mais agora, tu colocasse roupa nova nele, colocasse sandália no pé que ele estava fedendo, mandou dar banho nele. Ele falou: filho, este aqui estava morto e reviveu. Este aqui foi embora e voltou. Mas tu estás todo o tempo comigo. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo dele. O anel significava, sabe o quê? Autoridade. O anel tinha 4 pedrinhas em cima, 4 quadradinhos, significa, cada um daquele significava uma coisa. Mas isso aí para outra mensagem, tá, meu amado? Que as horas já se foram. Aceita um pouco de água? Mas não é água benta não, viu? Também não é água ungida, não. É água, agora eu sei que é do poço artesiânico, que a água é mais doce. Mas se você quiser, eu posso encher as garrafinhas dessas e te vender. Aí você fica curado na hora. Acho que você deve dizer, esse pastor é meio doido. Eu não vendo água ungida, não vendo rosa pro amor. O amor é você compreender seu marido e sua esposa compreender você. Eu não vendo vassoura ungida para varrer a casa e jogar os demônios para fora, não. Quem joga os demônios para fora é sua vida em comunhão com Deus. Eu estou todo dia no monte, não adianta, vendo sacrifício de tolo. Você não pode orar em casa também, não? Já ouvi falar de tanto estrúpulo ali no monte. Mas Jesus só estava no monte. Mas Jesus ia para o monte porque ele queria fugir da multidão. Era 11 horas, meia-noite, ele queria descansar, queria dormir. Então subia com seus apóstolos para o monte.
porque não as igrejas não, naquele tempo era tabernáculo, não aceitava, não estava de porta aberta, e ele, para não causar tumulto, então ia para o monte de onde? Das Oliveiras. E era muito alto, hein? Era não, é muito alto. E ali Jesus já despedia todo mundo, orava, todo mundo com a barriga vazia, todo mundo com a barriga cheia. Ninguém saía de perto de Jesus sem ser alimentado. E também curava aqueles que verdadeiramente tinham fé. Nem todas as pessoas Jesus curava não, meu amado. Não pense que era todas as pessoas, não. Primeiramente, ele chegava na pessoa e perguntava, tu tens fé para isso? Não é experimentando ele, não. Ia para ver a fé dele, que Jesus estava olhando no coração dele. Ele dizia, sim, Senhor. Então ele vai segundo a tua fé. E era curado. Amém, meus amados? Agora, ao morto, ele não perguntou, não. Tu tem fé de ressuscitar? Não. Ele viu tanto o choro da mulher, de Naim, viúva de Naim, que disse, mulher, aquela multidão toda, para o escrife aí, para o caixão, parou. Não chores. Ela falou, meu marido já morreu. Meu filho aí era para pagar a dívida dele, naquele tempo era. E agora meu filho morreu também. Como é que eu vou pagar essa dívida? Vou me levar cativa, presa. Um instante só. Ô Davi, vai demorar? Porque eu estou terminando para você. Depois não demora muito não para você passar para... Davi, porque... Sim. É porque eu estou aprendendo ainda, por isso que é bom a gente depender, a gente ser um rabino em tudo, né? Aprender como passar para o YouTube. Amém, meus amados? Jesus falou, mulher, e ela chorando demais, e o pessoal com dó. Ele falou, para o escrife, quando parou, que é o caixão, não tocou nem no caixão, só olhou para ele, morto lá, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Ele acordou assim e falou, o que é que eu estou fazendo? Não está escrito não, isso não, hein? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Minha mãe se abraçou lá, acabou o enterro. Quer dizer que esse dinheiro aí o coveiro não ganhou. O coveiro deve ter ficado com raiva de Jesus, porque não ganhou esse enterro. Entendeu? Agora aqui, o que Jesus disse em outra mensagem, essa mensagem, respondeu Jesus, respondeu-lhe, não tendes que, não leste que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? Ele está dizendo para quê? Porque os escribas aqui e os judeus foram interrogar a Jesus acerca do casamento. Aí, para resumir, que eu estou com 1h18, então ele, fariseu, saduceu, escriba, que andava sempre querendo caçar um motivo e não encontrava, sempre Jesus entrava nele nas escrituras, Jesus dizia muitas vezes assim, tu não leste não? Olha, um rabino, né? Para um rabino, né? Não leste que o Senhor no princípio criou macho e fêmea? Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 23, você vai ver a criação do homem e a criação da mulher. Deus criou macho e fêmea, porque o homem criou tudo, Deus criou tudo e colocou o homem para regar o Éden e para cada animal colocar o nome. Mas o homem estava só, porque via cada animal com o seu disjuntor,
com a sua disjuntora. Aí ele se sentiu um pouco triste. E Deus, nosso Deus, não é um Deus de tristeza, não. O Senhor veio, mas Jesus, Espírito Santo, e eu creio que o coral de anjos também, né? Criou nele, deu nele uma anestesia no homem. O homem dormiu que não sentiu nada em questão de segundo. Tá vendo que o Senhor já tinha criado anestesia bem antes do homem sofisticado agora, né? Que no tempo de Tiradentes arrancava dente, era no alicate, na marreta. Não tinha anestesia ainda. E Jesus já tinha criado há muito tempo. Jesus já tinha criado o crone há muito tempo. Por que o crone? Porque quando Caim matou Abel, Eva teve outro filho. E o nome do outro filho foi colocado Sete, que era a fisionomia. Não tinha diferença. Se depois dele crescido, se você não visse Adão aqui, estava vendo Sete. Sete, você confundia, até a própria mãe confundia. Que crone bem feito, hein? Tudo Deus está na frente do homem, tudo Deus está na frente do homem. Não disse que Deus criou no início macho e fêmea? Vocês sabem onde eu quero chegar, mas eu não vou me prolongar muito não. Isso aí vai entrar em outra mensagem. Em outra mensagem. Porque é muito polêmica. Muito polêmica. Por isso que eu vou evitar. E disse, no capítulo 19, versículo 5, e disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem se unirá a quem? A quem? A uma mulher. Por isso que o Senhor já lhe deu. Eva deveria ser muito linda, viu? Adão deveria ser muito lindo também, que foi o primeiro homem feito por Deus. Agora, Eva não. Eva já não foi feito do barro, não. E soprado no nariz, não. Eva já foi tirada de Adão. Uma anestesia, ele dormiu ali, nunca tinha dormido. Dormiu e foi tirado uma costela dele e criou a mulher. Amém? Acho que alguém quer saber onde eu quero chegar. Mas fica para a próxima live, tá? Aí deixará o homem, o pai e a mãe, e unirá, casará, que já tinha. Ah, é só se unir, pronto, tá junto, tá casado. Não. Porque, se você ver aqui atrás, que eu não li atrás, antes, que eles estão perguntando por que Moisés deu carta de divórcio à sua repudiada. Porque quem juntou Deus não separa o homem. Mas Jesus já tinha a resposta na ponta da língua, sabia que ele ia falar. Jesus disse assim, Moisés deu carta de divórcio à repudiada, sabe por causa de quê? Por causa de tu, por causa de mim, por causa dele, por causa da dureza de vosso coração. Tá com a mulher com muitos filhos, quando a mulher já está velha, aí encontrou também novinha, aí diz assim, Moisés, eu quero carta de divórcio, que a mulher não serve mais para mim, mais não. Mas eu quero. Aí Moisés, com tanta ira, orou a Deus, mas o Senhor falou, ô Moisés, eles querem, não é de minha vontade, mas dá, para não te perturbar. Por causa da dureza de vosso coração, que Moisés deu carta de divórcio à sua repudiada. E quem casar com a repudiada comete adultério. Hoje em dia virou festa. Olha, não estou indo lá fora não, tem muito conteúdo. Isso é outra parte. Olhe bem.
Olhe bem. Então, deu carta de divórcio à sua repudiada. Sabe o que é repudiada? Porque o homem repudiou a mulher. Repudiou a mulher sem motivo algum, só porque estava ficando mais velha. E o homem, primeiramente, era o cabeça. Primeiramente, só se contava a linhagem do homem. Não contava a linhagem da mulher. Era só o homem. O homem fazia o que queria. Na permissão de Moisés. E Moisés sofreu com aquele povo, viu? Sofreu com aquele povo. Povo obstinado. Saiu do Egito, escravo. Depois quis voltar para lá de novo. Mas vamos continuar na palavra. Deu carta de divórcio por causa da dureza de vosso coração. Porque quem juntou Deus não separe o homem. Hoje em dia está uma festa na igreja. Nos ministérios. É 4, 5 separação. Eu agora sou cantor. Tem 11 aí que começam a louvar tão bem. E eu gosto dos louvores dele. Mas já deixou sua mulher, já pegou outra porque é mais bonita. Porque é mais bonita. Não é porque ela é briguenta, não. Porque ela pode ter o ciúme zeloso e o ciúme com cuidado. Porque ele começa a se rodear por outras mulheres, né, e muitos estão traindo a sua própria mulher com outra mulher. Mas que tipo de uma só carne é essa? Que mistura de carne é essa? Quem juntou Deus não separe o homem. Agora tem uma saída ainda. Aqui no capítulo 19, versículo 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Quem é o homem para ter poder para separar? Agora mais embaixo. Perguntaram-lhe no 7, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu ele, Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu, por causa da dureza de vosso coração, Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim, não. Antes de Moisés dessa carta de divórcio assim, não era assim, não. Adão não repudiou sua mulher, que ele poderia ter outras mulheres, porque antigamente era primo com primo, filha com filha, por isso que eles viviam 900 mil anos. Caim levou uma prima consigo, outra. Isso é outro propósito, outra palavra. Eu vos digo, no capítulo 19, versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então está em adultério os dois. A não ser que haja traição, prostituição, traição. Se sua mulher lhe trair, que eu não quero isso jamais, quero que vocês vivam. No começo era um beijinho, né? Ô amor, te amo tanto, bem. Ai, meu amor da minha vida, né? Depois o amor foi embora, deixou o diabo entrar no coração, aí você repudiou sua mulher. Não foi ela que pecou, foi você que abandonou ela. Por causa do ciúme dela, não sei o quê, mas você que dá o motivo dela causar ciúme. Tudo tem saída, meu amado. No começo não era assim. E por que antes de você casar com ela, não pensou antes, não orou a Deus, que Deus não vai arrumar mulher para ninguém, não. Não pense que Deus tem tempo para estar arrumando mulher para ninguém, não. Foi para Isaac. Para Isaac foi a Rebeca, porque tinha que vir da linhagem de Israel. Mas Deus não está preocupado em arrumar mulher para ninguém, não, meu querido. Você que tem que namorar antes, noivar, ver o temperamento,
vê se essa mulher que Deus está aprovando mesmo, que Deus deixa a seu critério. Deixa a seu critério. Se você quebrar a cara, é problema seu. Você não está vendo? Você não está orando a Deus? E Deus deixa seu livre-arbítrio. Depois vem, pega uma mulher aí briguenta, uma mulher que não presta, que 1000 vezes é melhor separado do que tá quebrando a cara, matando um, matando o outro. Mas por que não pensou antes? Por que não orou antes? E por que não esperou antes? Por que não viu que se dava certo ou não antes? Hã? Então quem está errado aí é os dois. É os dois. É os dois. E tem vez que ele rejeita, até a mulher vai procurar outra. Vai procurar outra, entendeu? Quem está no adultério é ele. Tem vezes que ele rejeita a mulher e não vai procurar outra. Deixa que ela vai procurar outra. Para dar ênfase, para dar motivo a ela de dizer, para dar motivo aos sacerdotes, aos anciões, que foi ela que traiu ele. Mas a culpa foi dos dois. Então, quem juntou Deus não separe o homem. Olhe bem, a não ser por causa de adultério, de prostituição. Se você está inocente, você tem o direito de casar com outra. Já Paulo lá na frente disse que não. Já fala mais diferente. E a mulher que é traída pelo homem, ela tem todo o direito. Não vai ficar sendo traída o resto da vida não, de casar com outro. Olhe primeiro onde está o pecado. Depois você me fala. Pastor Daniel Nascimento. Palavra da verdade. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. E visualize o canal. E deixe também o seu inscrito no canal. Ontem mais um se inscreveu, graças a Deus. Eu acho que deve estar me ouvindo, a Neinha. Tá lá na Bahia ela. Deus abençoe, Bahia, Neinha. Deus te abençoe. Deus seja louvado na tua vida e na vida da tua família. Vamos orar a Deus para terminar, porque senão fica muito tarde. Porque se deixar eu falar, eu vou falar a tarde toda até amanhecer o dia. Porque eu quero fazer uma live também para o Facebook. Amém, meus queridos? Deus vos abençoe. Programa Palavras da Verdade. Pastor Daniel Nascimento. E se inscreva no canal. Deixe o seu joinha para nos ajudar. O quê? Para nos ajudar esse canal a crescer. Talvez muitos aí não vão deixar joinha. Porque já está casado 5, 6 vezes. Ninguém sabe de quem é o corpo. Ninguém sabe de quem é o corpo. Está uma misturada aí. É como aquela mulher samaritana, né? Jesus chegou à beira do poço. E ela falou, mulher, dá-me de beber. Aí tu não sabe que o samaritano não se comunica com o judeu? Aí Jesus, blá, blá, blá. Eu estou falando blá, 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 porque eu não quero entrar na palavra, porque é muito longa a palavra, né? Aí chegou a hora que ela falou assim, mas tu és profeta? Tu disse que me der da água que me der para beber, eu nunca mais terei sede, né? Jorrar em mim uma fonte que será para a vida eterna. E como é que tu vai tirar água se tu não tem corda nem balde? Ele falou, mulher, da água que eu tenho, mulher. Será que Jesus estava com sede mesmo? Carnalmente pode ser, que ele era um semideus naquela hora. A mulher tirou a água e deu para ele. Aí ele falou assim, olha, tu tem 6 maridos e o que tem agora não é teu. Ela disse, então tu és profeta. Ele falou, mas tu dizes para mim. Aí Jesus falou, vós falais para mim que eu sou profeta, só porque eu falei que tu tivesse tantos maridos e o que tem agora não é teu? Tá vendo? Então como é que fica isso aí? Tanto marido que tem agora não é teu. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e vamos terminar. Fica a metade para um outro dia. Ou amanhã ou depois, né? Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a nós te damos, meu Pai, por esse momento que estamos aqui falando a tua palavra. Meu Pai, guarda em tua presença, meu Pai, o teu povo.
Meu Pai, livra do mal, abençoa o teu povo, meu Pai, guarda em tua presença, guarda a tua igreja, meu Pai, e repreende esse espírito de contenda dentro da igreja, esse espírito de imoralidade dentro da igreja, esse espírito de cobiça dentro da igreja, esse espírito do mal que estão levando as igrejas para o inferno. Ou bem melhor, que já são, muitas delas já são do inimigo. O inimigo é quem reina. Porque o lugar que é para ti, agora está o diabo sentado nele. Porque muitos estão dando lugar, estão fazendo a vontade do diabo. Senhor, meu Deus e Pai, liberta essas igrejas e traz de volta a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor Daniel Nascimento, se inscreva no canal, deixe o seu like e visualize o canal, viu? Deixe o seu like.